pessoal, mais uma aula de Ciências Matemáticas no ar, e hoje nós vamos dar continuidade aos estudos dos números racionais. Hoje nós vamos para a aula 4, né? As aulas são de problemas com números racionais, onde tem como objetivo aí efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais. Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Adição, subtração e frações, a gente tem aí, e quando acontecem com denominadores iguais, a gente realiza a adição ou a subtração, né, dos numeradores e a gente mantém o denominador. Como foi aqui no caso, 4 quintos mais 7 quintos, a gente repete o denominador, que é o 5, e soma em cima. 4 mais 7, 11. Aqui do mesmo jeito, essa subtração, conserva o denominador, repete o 8, porque é igual, tá? E faz 13 menos 6, que dá 7. Aqui é a mesma coisa, repete o 3, menos 10 mais 2, menos 8. Ok? Na adição ou subtração com os denominadores diferentes, né, aí é outra história. A gente precisa primeiro determinar as frações equivalentes com denominadores iguais, certo? Depois a gente realiza a adição ou subtração das frações equivalentes. Em outras palavras, aqui a gente vai utilizar o MMC ou outras estratégias de cálculo, certo? Como, por exemplo, 7 e 5, eu tenho que encontrar aqui as frações equivalentes, como é que eu encontro através do MMC. MMC de 7 e 5 é 35. Qual o número que vezes 7 dá 35? 5, né? Então, 5 vezes 7 é 35, que eu tenho que multiplicar em cima pelo mesmo número. 5 vezes 3, 5. Tá? Então, aqui foi multiplicado por 5 vezes 7, 35. 5 vezes 3, 15. Tá? E aqui, com o 1, né, o número que multiplica o 5 para aqui, que tem 35, é o 7. Então, aqui vai ficar vezes 7. Vezes 35. E 1 vezes 7. Vezes 27. Depois disso, você vai repetir, já que ficou igual agora o denominador. Você repete 35 e faz 15 mais 7, 22. Outra forma que você poderia fazer, né? 3 sétimos mais 5. Eu poderia multiplicar 7 vezes 5, 35. 3 vezes 5, 15. Mais 7 vezes 1, 7. 15 mais 7, 22. Sobre 35. Geralmente, quando você faz essa fórmula, você precisa simplificar a fração. Não foi esse caso, né? Mas eram outros casos. Por exemplo, aqui, ó. Aqui ele fez 12 e 3, né? Multiplicou esta fração por 4. Quando eu faço 4 vezes 3 e 4 vezes 4, eu vou obter 16 dozeavos. Né? E aí ele fez a subtração com denominadores iguais. Se a gente fosse fazer dessa forma, como é que ficaria? 5 dozeavos menos 4 terços. Se a gente fosse resolver dessa maneira aqui, como é que ficaria? Ó? 5 dozeavos menos 4 terços. Ficaria 12 vezes 3. Então, 36. 5 vezes 3 dá 15. Menos 12 vezes 4 dá 48. Certo? Então, aqui você faria a operação menos 15 menos 48 seria, a gente teria aqui 15 menos 48 menos 33 e 36. Ah, professor, então deu valores diferentes, de resultados diferentes? Não, o mesmo valor. Essa equação aqui é equivalente a essa. Basta que eu dividir essa daqui por 3. Menos 33 por 3 é menos 11. 36 por 3 é 12. Multiplicação de fração. Na multiplicação de fração, basta que a gente multiplique numerador por numerador, denominador por denominador. Em outras palavras, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, tá? Então, menos 4 vezes 2, menos 8, 5 vezes 9, 45. Aqui, o mesmo jeito, 1 vezes 5, 5, vezes menos 7, menos 35, 2 vezes 3, 6, vezes 9, 54, tá? Então, basta multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Na divisão de fração, basta que eu repita a primeira fração e multiplique pelo inverso da segunda. Quem é o inverso? É você trocar de posição. Quem é o inverso? É você trocar o numerador e o denominador de posição. Quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. Ok? Então, aqui, ó, 2 quintos dividido por 3 sétimos, eu repito 2 quintos e multiplico pelo inverso dessa. 2 por 7
subir, 3 descer. E aí eu multiplico 2 vezes 7, 14, 5 vezes 2. Pronto, na potência, pessoal, a gente eleva tanto o numerador quanto o denominador ao expoente em questão, certo? No caso aqui, o expoente é 3. Então, a gente tem a base fracionária 2 quintos, então a gente repete 2 quintos 3 vezes. 2 quintos, 2 quintos, 2 quintos e multiplica. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 5 vezes 5. Ok? Não vamos esquecer que ao realizar um produto irracional pelo seu inverso, o resultado será sempre 1. O que é que isso quer dizer? Vamos lá, se eu tenho 2 terços, eu vou multiplicar pelo inverso, o inverso é quem está embaixo, só quem está em cima mesmo. 3 meios. Então, quando eu multiplico 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 6 dá 1. Certo? Isso vai acontecer com todas as frações. Você pega uma fração, multiplicar pelo inverso dela, o resultado será sempre 1. Vamos praticar. Mariana, Vitor e Sofia estão jogando uma batalha de números racionais. O jogo é composto por 40 cartas, contendo números racionais distribuídos em dois montes, de um lado das operações. Para iniciar o jogo, os participantes primeiramente definem a ordem da jogada de cada competidor. Em seguida, os participantes lançam o dado das operações, que indicará a operação que será realizada a cada rodada. Definida a operação, cada participante, na sua vez, escolhe 2 cartas do monte e realiza a operação definida no início da rodada. O jogador que obtiver o maior número racional ao final de cada rodada é considerado o vencedor da rodada. Ganha o jogo o competidor que obtiver o maior somatório de pontos ao final de 3 rodadas. Então, vamos aqui para a primeira rodada, onde o Vitor lançou o dado e a operação selecionada foi a adição. Então, vamos aqui observar as cartas. Certo? Então, a gente teve a Mariana, o Vitor e a Sofia. Ok? Vamos ver aqui a primeira pergunta. Qual foi a pontuação obtida por Mariana? Qual foi a pontuação obtida por Vitor? Então, vamos lá. A Mariana aqui foi a adição, né? Isso. O Vitor também. E a Sofia também. Ok? Então, vamos lá. A Mariana vai ser 5,4 mais 3,7, tá? 5,4 mais 3,7. O Vitor vai ser 11 meios mais 5 meios. 11 meios mais 5 meios. Tá? E a Sofia, 7 mais 10 quartos. 7 mais 10 quartos. Ok? Então, vamos lá. 5,4 mais 3,7, basta que nós operemos aqui, vírgula abaixo de vírgula, tá? Não esqueçam. 7 mais 4, 11, vai 1, mais 5, 6, com mais 3, 9. Então, a gente tem aí a pontuação da Mariana, 9,1. A pontuação do Vitor, pessoal, o denominador é igual. Então, basta que eu repita, né? E some 11 mais 5, 16. 16, pessoal, dividido por 2 vai dar exatamente 8, tá? A da Sofia, eu tenho aqui o denominador 4. Aqui no 7, quando não tem nada, pessoal, é como se tivesse o denominador 1, tá? Aqui, de forma bem simples, a gente consegue resolver. 1 vezes 4, eu vou ter 4. 7 vezes 4, 28. Mais 1 vezes 10, 10. Então, eu vou ter aí 28 mais 10, 38. 38 dividido por 4. 38 quartos. Quando eu divido aqui, pessoal, eu tenho que dividir para saber porque os outros valores tem 9,1 e 8. Então, por enquanto, quem está ganhando é a Mariana na primeira rodada. Mas vamos ver aqui a pontuação da Sofia. Eu preciso dividir 38 por 4, certo? 3 dividido por 4 não dá, então eu pego 38 completo. E aqui, pessoal, cabe 9, tá? 9 vezes 4 são 36. 38 menos 36 são 2. Como não tem mais quem eu baixo aqui, eu acrescento 0 e põe a vírgula. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, 9,5 vai ser maior do que 9,1. Então, quem venceu a primeira rodada foi a Sofia, certo? Sofia venceu aí a primeira rodada. Aí está perguntando quantos pontos a mais ela obteve em relação ao competidor com menor pontuação. Quem teve a menor pontuação foi o Vitor, tá? Então, basta que você faça aí 9,5 menos 8, tá? Vírgula abaixo de vírgula, 5 menos 0 é 5. 9 menos 8 é 1. Então, a pontuação a mais que ela teve foi 1,5, ok? Então, para a segunda rodada.
A segunda rodada, a Sofia lançou o dado e a operação selecionada foi a multiplicação. Então, aqui na segunda rodada, a gente vai ter a multiplicação, certo? Então, a gente vai fazer a pontuação da Mariana, do Vitor e da Sofia. Então, vamos lá. Qual a pontuação da Mariana? A pontuação da Mariana, aqui a gente tem 2 quintos e 4 meio, certo? Para a gente deixar logo tudo em decimal, a gente pode dividir, né? 2 dividido por 5, certo? Aqui não vai dar para dividir isso, então coloca 0, acrescenta um 0 aqui, 20 dividido por 5 dá 4, 4 vezes 5, 20 para 20, nada. Então eu tenho aí 0,4. Então a multiplicação da Mariana vai ser 4,5 multiplica 0,4. 4 vezes 5 vai ter 20, vai 2, certo? 4 vezes 4, 16, mais 2, 18, certo? Aqui, pessoal, eu não preciso multiplicar esse zero, porque logicamente vai dar aquele zero, e eu só contabilizo quantos números eu tenho após a vírgula. Então, aqui tem um, aqui tem mais um. Então, aqui tem 2 e tem a vírgula. A pontuação da Mariana nessa rodada foi 1,8, certo? A pontuação do Vitor, a gente vai fazer 7 meios, que multiplica 4 décimos. 7 vezes 4, 28. 2 vezes 10, 20. Tá? Então, para a gente descobrir aí qual a pontuação dele, primeiro a gente vai simplificar essa fração para ficar mais fácil para a gente. Então, simplificar por 4, tá? 28 por 4 dá 7. 20 dividido por 4 dá 5. Então, eu vou pegar 7 e dividir por 5, ok? Então, aqui cabe 1. 1 vezes 5, 5. 5 para 7 são 2. Como não tem mais quem eu baixo, eu coloco 0 aqui, coloco a vírgula. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Para 20, resta nada. Então, a pontuação do Vitor nessa rodada foi 1,4. A pontuação da Sofia, 1,5 vezes 0,6. Então, vamos lá. 1,5 vezes 0,6, 0,6. 6 vezes 5, 30, dá 3. 3 vezes 1, 6, com mais 3 dá 9. Aqui, novamente, pessoal, não preciso multiplicar o zero, porque logicamente vai dar tudo zero. E eu vou colocar os números a cada um. Um número aqui, mais um aqui. Então, 1, 2, a vírgula fica aqui, antes vem o zero. Então, a pontuação da Sofia foi de 0,9, ok? Qual participante ganhou a segunda rodada e quantos pontos obteve a mais em relação aos demais competidores? Então, vamos lá. A pontuação maior foi a da Mariana, que teve 1,8. Então, a pontuação da Mariana, aqui, vamos lá, colocar 1,8. Do Vitor foi 1,4. E da Sofia, a gente teve aí 0,9. Então, quem venceu foi a Mariana. E aí, a diferença da Mariana para o Vitor é 1,8 menos 1,4, que vai dar 4, vírgula abaixo de vírgula, 1 menos 1 dá 0. Então, foi de 0,4. A diferença da Mariana para a Sofia, aqui o 8 não dá, né? Vou trazer esse 1 para cá, vai ficar 0, 18 menos 9 dá 9. 0 menos 0 dá 0, vírgula abaixo de vírgula. A diferença dela para a Sofia foi também de 0,9, ok? A terceira rodada, o pessoal lançou o dado e a operação selecionada foi subtração dessa vez. Então, observe as cartas, cada competidor, né? Para a gente saber aí de novo a pontuação da Mariana, do Vitor e da Sofia. Então, dessa vez nós temos subtração, certo? Então, nós vamos lá para a primeira, 12 menos 8,5, certo? Vírgula abaixo de vírgula, aqui você pode colocar vírgula 0, tá bom? Aqui 0 para tirar o 5 não dá, então você coloca 10, aqui vai ficar somente 1, 10 menos 5, 5, vírgula abaixo de vírgula, aqui vai ficar 11, se você quiser, aqui vai ficar 11, 11 menos 8, 3. Então aí a gente tem aí um total de 3,5 a pontuação da Marina nessa rodada. A pontuação do Vitor vai ser 18 quartos menos 6 quartos. Denominadores iguais, PEC denominador, 18 menos 6 vai ser igual a 12. 12 dividido por 4, pessoal, dá 3, tá? Então, a pontuação do Vitor foi 3 pontos, tudo bem? A da Sofia vai ser 7,5 menos 4 pontos. A gente faz aqui 7,5 menos 4 pontos. 2 vezes 5
Eu vou ter 10, 7 vezes 5, 35, menos 2 vezes 4, 8. 35 menos 8, eu vou ter 27. 27 dividido por 10 é igual a 2,7. Certo? Então, foi a pontuação aí da Sofia. Então, a gente tem 2,7 da Sofia, 3,5 da Mariana e 3 do Vitor. Quem venceu essa rodada foi a Mariana. Ok? Então, a gente tem aqui a tabela, certo? Para a gente preencher com os valores que nós encontramos. Ao final de 3 rodadas, qual participante que ganhou o jogo? Então, quem ganhou aqui foi a Mariana, certo? A Mariana fez o maior número de pontos. Qual a diferença de pontos entre os jogadores, né? Fez a maior e a menor pontuação. Então, basta que a gente pegue a pontuação da Mariana, que é a maior de todas, menos a menor pontuação, que é a do Vitor, 2,4. 4 menos 4 é 0, vírgula, vai para vírgula, 4 menos 2 é 2, e menos 1 é 0. Então, a diferença entre os dois, galera. Então, é isso, meu gente. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, até a próxima.